Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Podbas. Hoje nós temos um conteúdo extremamente importante para você, que é empresário, que é empreendedor. Hoje nós vamos falar sobre gestão financeira. Temos aqui o Maico Santana, um cara extremamente gabaritado e capacitado para trazer esse conteúdo para você. E antes de nós iniciarmos, eu quero fazer uma pergunta para o Maico. Maicão, posso te servir? Pode Bás. É isso aí, então. Você sabe que aqui nós temos um princípio que o maior é aquele que serve, né? Então quero servir hoje o nosso amigo Maico Santana. O Maico está aí nessa área, desenvolvendo pessoas, né? É contador de várias empresas. É um cara que estuda diariamente, tem acompanhado ele aí, né? O nosso conteúdo de hoje ele é extremamente importante para a área do empreendedorismo. Inclusive, eu já quero deixar uma deixa para você. Hoje, a maioria das empresas quebram porque não tem gestão financeira. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso aqui no nosso canal, no nosso conteúdo. E eu tenho certeza que vai ser de extrema relevância para você, beleza? Então, quero convidar o Marco para ele se apresentar, falar um pouco para você do que ele faz, né? De como ele chegou até aqui. E nada melhor do que ele para falar dele mesmo, né? Vai lá, Marcão. E aí, Diegão, tamo junto. Obrigado pelo convite. É uma satisfação participar aqui do Podbas, que é um projeto aí que tem feito muito sucesso. Eu tenho certeza que está agregando muito, ainda vai agregar muito na vida dos empreendedores. E meu nome é Maicon Santana, sou contador, sou consultor financeiro, tributário, empresarial. A gente está nessa estrada aí há praticamente 17 anos, falando, né, e ministrando e acompanhando e assessorando aí já. Passamos aí da casa aí de 4 dígitos aí, milhares já de empresas que a gente tem atendido, que a gente tem acompanhado, assessorado. E a gente faz um trabalho, eu como contador, né, o meu ponto principal, o meu foco principal é a contabilidade. Então a gente entende que a contabilidade é uma ferramenta de gestão que pode ajudar, né, e os empreendedores a terem mais resultados, a melhorar a sua gestão, né, a ter mais lucro, a gastar menos e ter uma empresa mais organizada. E paralelamente a isso a gente veio trazendo conceitos da gestão financeira, que é algo que infelizmente aflige muitos empreendedores. Eu entendo que as vendas é o coração de qualquer empresa. As vendas é o que impulsiona, é o que gira a empresa, é o que faz a empresa girar. Mas a gestão financeira é o cérebro. Então, se a empresa tem um coração que está bombeando vendas e ela não tem um cérebro, que é a gestão financeira, que consegue fazer ali o meio de campo e fazer a gestão correta desse dinheiro que está vindo através dessas vendas, essa empresa, mesmo vendendo muito, mesmo tendo muito faturamento, muita receita, ela pode inclusive vir a quebrar. Então a gente veio hoje compartilhar um pouco desse conhecimento sobre gestão contábil, sobre gestão financeira, e eu tenho certeza que se você pegar um papel, uma caneta, se você anotar os conceitos que você vai aprender aqui hoje e aplicar, que o segredo não está no conhecimento, está na execução do conhecimento aprendido, você vai ter muitos resultados aí no seu negócio. Show de bola! Falei para você, o homem sabe. Marcão, hoje pela sua experiência, pelas empresas que você tem, né, contratos, prestando serviço, né, vejo também que você também é professor nessa área, né, ministra ali palestras, cursos, né, faz mentorias também para algumas empresas. Qual que é a maior dificuldade hoje que você percebeu no mercado dentro da gestão financeira? Porque a gestão financeira ela tem vários leques, né? Precificação, DRE, balanço, faturamento, lucro, né? Tem várias vertentes, mas hoje qual que você vê que todo empresário ele passa por aquilo ali? Ele é a dor da maioria dos empresários hoje. Hoje, quando a gente fala empresários, eu quero, inclusive, assim, separar em dois momentos. A gente tem ali os empresários que são os pequenos, micro, pequenos e médio empresários, que são empresários ali, não levando para o conceito, de fato, o conceito legal, né? Mas para o conceito, analisar ali médio. O pequeno, médio empresário ali, que fatura ali até 1 milhão por mês, fatura ali 7 dígitos, às vezes pode chegar até em 8 dígitos ano. Esse ele é considerado ainda ali um pequeno e médio empresário. E para a maioria dessas empresas, hoje a principal dificuldade é a separação das finanças pessoais das finanças empresariais. Por incrível que pareça, um conceito básico que deveria ser às vezes ensinado na escola
escola, né, que a minha empresa não sou eu e eu não sou a minha empresa, é onde a maioria dos empresários pecam. Claro que a gente vai falar aqui, a gente vai discorrer sobre várias dificuldades, né, que os empresários têm, mas o principal ponto é esse, é o empresário achar que o dinheiro da empresa é dele, é achar que o caixa da empresa é dele, é achar que quando ele tem vontade ou quando tem necessidade na pessoa física daquele sócio, ele pode ir ali no caixa da empresa e pode fazer com que a empresa pague tudo aquilo que ele entenda que ela tem que pagar, sem analisar de fato a condição e a possibilidade real da empresa. Show de bola. Então seria separar o CPF do CNPJ. Exatamente. Show de bola. Muitas pessoas me perguntam sobre isso, né? Só que eu gostaria também que você respondesse sobre isso a seguinte situação. Dentro do mundo empresarial, existem várias categorias de empresa, né? O MEI, o Simples Nacional, o lucro real. Fala para mim dessas categorias e como que funcionam essas categorias. Exemplo, qual que é o momento do cara sair do MEI e ir para um Simples, sair de um Simples e ir para outra empresa? Porque eu vejo muitas pessoas empreendendo, não tem nenhum CNPJ, né? Recebe até às vezes pelo CPF. E muitas pessoas também têm uma empresa, têm uma categoria naquela empresa, fatura até mais do que aquilo ali. E às vezes ela não quer ir para um outro passo. Inclusive isso aconteceu recentemente lá na nossa empresa, né? Eu fui pagar um prestador de serviço e ele recebeu na máquina dele, né? Era um valor mais ou menos de 3 a 4 mil reais. A máquina não aceitou o pagamento porque era uma pessoa física. E aí eu falei, uai, cara, o cartão tem crédito e tudo mais. Ele ligou, né, para a operadora da máquina. Ela falou assim, não, senhor, é porque como a máquina está no seu CPF, a gente entende que pode ser uma fraude, porque você não está acostumado a passar esse valor no cartão. Então, ou seja, às vezes o cara até é impedido de receber porque ele não está adequado, né, no enquadramento dele certo. Então, queria que você explicasse um pouco mais sobre isso para o pessoal que está nos assistindo, porque eu acho que isso tem muita dúvida em muitas pessoas, sabe? Beleza, vamos lá. E essa é uma dúvida realmente, uma dúvida muito pontual e muito recorrente, e é onde as pessoas, na maioria das vezes, elas erram. Então eu vou dar um panorama geral assim de forma bem rápida, que é um assunto bem técnico, mas eu vou tentar falar de forma mais didática, o mais leve possível, para ficar claro de você que está nos assistindo, nos ouvindo, entender. Vamos lá. Então, o primeiro passo quando a pessoa automaticamente ela começa a ter uma atividade empresarial remunerada, seja prestar um serviço ou vender, basicamente ela começa ali na pessoa física. Então, assim, automaticamente a maioria das pessoas não vão pensar em se formalizar, em procurar o contador, e onde deveria ser o primeiro passo, mas geralmente elas começam ali na pessoa física. E hoje a carga tributária na pessoa física no Brasil é muito alta. Por quê? O autônomo hoje ele tem que pagar basicamente 3 tipos de impostos, aquele autônomo que presta serviço. Ele paga imposto de renda, pessoa física, que varia de 7,5% a 27,5%. Então, você faturou ali acima de 5, 6 mil por mês, você já vai pegar a tabela de 27,5%. Ele tem que pagar INSS, que é de 20% sobre a renda, limitado ao teto, que hoje é 7 mil e poucos reais. Então, se você faturar, né, ganhar ali 10 mil por mês, você vai limitar ali a 7 mil e poucos reais, mas é uma alíquota de 20% sobre essa renda. E o prestador de serviço ainda tinha que pagar o ISS, que é o Imposto sobre Serviço na Prefeitura, que geralmente é uma taxa fixa. Então, se um prestador de serviço hoje, em média, ele movimentar aí 10 mil reais por mês de faturamento, seja um pintor, um mecânico, um palestrante, uma pessoa que trabalha com consultoria, qualquer atividade, ele vai ter uma carga tributária analisando as alíquotas e possíveis deduções de mais de 30%. É onde a gente entende que trabalhar na pessoa física não é proibido, você pode trabalhar na pessoa física no Brasil, um prestador de serviço, mas não é viável, não é compensatório. Por quê? A partir do momento que você tem um certo faturamento, a pessoa jurídica, você abrir a sua PJ, você abrir a sua empresa, passa a ser mais interessante. Então, a partir daí, a gente tem os próximos cenários, que são regimes tributários, tudo isso aí que você falou são regimes tributários, onde a gente pode enquadrar essa empresa, esse profissional, esse prestador de serviço, ou até mesmo quem compra e vende, quem comercializa, que quando você está comprando e vendendo, comercializando, você já se equipara a uma empresa, então automaticamente você já deveria abrir empresa, onde a gente vem com essas opções. A primeira opção é o MEI. O MEI é para quem fatura até 81 mil por ano, que dá em média R$ 6.750 por mês. Esse MEI pode ter até um funcionário ganhando salário mínimo ou piso da categoria, e ele não tem necessidade de ter algumas burocracias. Por exemplo, ele não precisa emitir nota para pessoa física, somente quando ele vender ou prestar serviço para pessoa jurídica. Ele não é obrigado a ter um contador, uma assessoria contábil mensal regular, só se ele opte por isso. Não é obrigatório, mas é algo opcional que muitos MEIs optam por fazê-lo. Então, é uma
entrada, é um enquadramento mais simples. Porém, é vedado atividades com profissões regulamentadas estarem no MEI. Por exemplo, médico, advogado, contador, biomédico, atividades de consultoria. Então, essas atividades, mesmo tendo um faturamento dentro do limite do MEI, que seria 81 mil por ano, 6.750 por mês em média, ele não poderia estar no MEI. Partindo daí para aquelas pessoas que não podem estar enquadradas no MEI por restrição legal de atividade ou de faturamento, vem o próximo, que é onde essa pessoa ela vai estar no próximo regime, que seria o Simples Nacional. Essa empresa ela sai do MEI, que é um microempreendedor individual, e a gente recomenda que ela abra uma empresa, uma sociedade empresária limitada. Se ele tiver sócios, vai ser limitada normal, com mais de um sócio, ou pode ser limitado unipessoal. É uma nova previsão legal. Antigamente o pessoal colocava muitas frutas cítricas, não chamando de laranja, colocava pessoas ali com percentual ali de 1%, só para comprar a empresa para ela ser limitada. E a sociedade empresária limitada hoje é o regime tributário o regime jurídico, né, a natureza jurídica mais viável, porque protege ali o patrimônio do sócio, onde se não houver dolo, fraude, qualquer problema que a empresa tem, ele responde, né, com o patrimônio dele limitado ali o capital social que ele aportou ali na constituição da empresa. Então saiu do MEI e passa para o Simples Nacional. O Simples Nacional hoje é o regime tributário mais utilizado no Brasil, né, para as micro e pequenas empresas, porque nele você consegue ter uma simplificação maior em relação aos procedimentos mensais e você consegue ter alíquotas menores. Um prestador de serviço, ele começa em média pagando 6%, né? E dependendo de se ele tiver funcionários ou não, às vezes ele pode começar com uma alíquota maior, mas vamos ali, não entrando nos meandros, vamos colocar uma alíquota inicial de 6%. E quem trabalha com atividade comercial, compra e vende, ele começa pagando 4%. Então são alíquotas interessantes, onde você vai ter ali um contador, é obrigatório você ter um contador para te assessorar, para te orientar, e é um dos grandes profissionais que vai fazer diferença, né, na sua gestão e no sucesso da sua empresa, que vai te ajudar a ter uma gestão organizada, que vai te ajudar a, dentro da legislação, vocês ter instrumentos para poder pagar menos impostos, a fazer um planejamento tributário, a ajudar a sua empresa a não formar passivos. O principal trabalho de um contador hoje é fazer um trabalho de compliance, que é prevenir e proteger a empresa, evitando ela de ter passivos, seja fiscais, passivos trabalhistas, às vezes até passivos cíveis, né? Dando uma orientação básica ali sobre parte contratual e relações que ele tem ali com fornecedores, com prestadores e com colaboradores, com pessoas em geral. Então, o Simples Nacional hoje ele é um modelo, a priori, utilizado pela maioria das empresas no Brasil. Hoje, uma empresa no Simples Nacional pode faturar até 4 milhões e 800 mil reais, que dá uma média de faturamento de 400 mil por mês, não tem limite de empregados e há restrição somente de algumas atividades, por exemplo, incorporação imobiliária, quem compra um lote, constrói e vende, holding, não pode ter participação de outras empresas e quem faz ali locação de imóveis próprios, dentre algumas outras vedações. Então, o Simples Nacional hoje ele é o mais utilizado. Porém, embora você possa estar no Simples faturando até 4 milhões e 800 no ano, nem sempre o Simples Nacional vai ser o regime mais interessante. É onde entra novamente o trabalho de um contador, onde ele faz ali um planejamento tributário e analisa se o Simples realmente é mais viável, porque tem casos que a partir de quando a empresa começa a ter um certo faturamento, aquele faturamento começa a subir e ela tem uma movimentação mais robusta, o Simples Nacional pode ser extremamente desvantajoso. No Simples Nacional, por incrível que pareça, ele é chamado de simples, mas ele não tem nada de simples, ele tinha que ser complicado nacional, porque ele tem muitas complicações, ele não é tão simples assim, mas dentro do Simples Nacional, aquele empresário às vezes pode pagar mais impostos que ele estando fora do Simples Nacional. Então, para isso tem que ser feito um planejamento tributário constante, o contador tem que estar de olho ali nas informações da empresa e analisar ali um cenário global, para quem que aquela empresa presta serviço, para quem que ela vende, de onde ela compra, possíveis créditos que ela poderia tomar estando fora do Simples Nacional, folha de pagamento, margem de lucro, N situações onde a gente pode analisar se pode ser mais interessante a gente tirar essa empresa do Simples a partir do momento que ela adquire certo faturamento e passar para os próximos regimes, que seria o lucro presumido e o lucro real, que eu vou exemplificar a seguir. Então, para você, empresário, nem sempre o Simples Nacional vai ser o melhor regime tributário para você. A gente pega casos de vários clientes, né, novos clientes que chegam no nosso escritório, que a gente entra, né, e a gente faz um check-up, a gente faz um planejamento tributário, a gente analisa, né, faz ali uma possível reengenharia tributária para poder analisar se realmente aquele regime tributário que o cliente está é o melhor, se ele está no Simples, se é melhor estar no Simples, se ele vem no lucro real, se ele vem presumido, e a gente faz ali um planejamento, a gente planeja esse cliente para entender qual que é o melhor cenário para buscar a economia, porque por exemplo, de um regime para outro, você pode ter uma diferença de alíquota de 5%, de 8%, de 10%. Às vezes, em outro regime, você pode pagar, às vezes, metade. Às vezes, com algumas estratégias, com quinais corretos e com uma formatação diferente, você pode economizar, às vezes, 50% do imposto que você paga.
Então, chegam muitos clientes para nós pagando mais impostos do que deveria e também chega cliente que está pagando menos impostos indevidamente, que também acontece. Não é todo mundo que paga imposto a mais, tem gente que paga imposto a menos. E assim, eu sou muito sincero e a gente pega muitos casos assim de clientes que chegam, que estão fazendo ali a tributação errada, utilizando um anexo errado, utilizando um KINAI errado, utilizando um regime tributário errado, que ele deveria pagar mais e a gente ali expõe os riscos, expõe ali todos os meandros que podem ter os ônus e os bônus para que o próprio cliente, o próprio empresário possa tomar a decisão. Então, saindo do Simples Nacional, a gente vai ali para o lucro presumido. O lucro presumido, o próprio nome já diz, o governo ele presume que você tem uma margem de lucro X sobre aquelas atividades. Sobre prestação de serviço tem lucro presumido de 16% ou 32%, 32% via de regra a partir de um certo faturamento, e para comércio, em média, de 8%. Então, o governo entende que você tem uma margem de lucro presumido naquele montante e ele aplica as alíquotas de impostos baseado naquela presunção que você tem. Então, você tem uma previsibilidade maior e você sabe quanto que você vai pagar. Ó, eu vou passar a minha empresa por lucro presumido e se eu faturar em média tanto, independente do que eu gastar, dos créditos que eu tenho, independente da folha de pagamento que eu for ter, se for maior, for menor, se esse mês eu gastei mais ou menos, eu vou pagar aquela alíquota X. É um regime que é recomendável para quem tem margens de lucro maiores. Né? Então, se você, por exemplo, tem uma atividade de comércio que você tem uma margem de lucro maior que esses 8%, né, e que você não consegue, às vezes, tomar muito crédito, você não tem muitas despesas, a sua lucratividade é maior, o lucro presumido é mais vantagem que, às vezes, que o próximo regime, que seria o lucro real. E assim também um prestador de serviço. Você tem uma margem de lucro maior que esses 32%, né? Você mantém seria um lucro presumido. E se você tem uma margem de lucro menor, né, que isso, você opta pelo lucro real, assim como atividade de comércio. Se você tem uma margem de lucro ali menor que esses 8%, a gente parte ali para o lucro real. Então, o lucro real é aquele regime onde, como quando você tem uma margem de lucro muito pequena, né, seja comércio, seja serviço, seja uma indústria, esse regime permite que você tome créditos das suas compras e dos seus custos, né, a depender ali da sua atividade, e permite que você utilize as despesas para pagar menos impostos. Em dois dos impostos, é a contribuição social e RPJ. E o PIS e COFINS, para muitas empresas, ele trabalha com regime de não cumulatividade, ou seja, eu pago uma alíquota maior na venda, só que eu posso tomar créditos das minhas compras. Então, ali a gente faz ali um planejamento, a gente mapeia toda a empresa e a gente analisa se o lucro real pode ser a modalidade mais interessante, que geralmente é recomendado para quem trabalha com margens de lucros menores, né? Então, você tem uma margem de lucro, por exemplo, atacadista, supermercados, bares, farmácia, são empresas que quando você tira ela do simples e não opta pelo lucro presumido, passa ela ali para o lucro real, você consegue ter uma carga tributária bem menor e de modo que aquela carga tributária não impacte tanto no seu faturamento. Então, assim, sem analisar muito questões técnicas, né, para não ficar muito maçante, MEI faturando até R$81 mil por ano. Após isso, Simples Nacional para quem pode faturar até 4 milhões e 800, mas analisando nesse lapso temporal aí, nesse lapso de faturamento, se é realmente interessante estar no Simples. Saindo do Simples, a gente tem ali o lucro presumido, né, onde a gente tem alíquotas presumidas de impostos para quem tem ali a priori margens de lucro maiores, e saindo do lucro presumido, a gente tem o lucro real, onde a gente tem ali uma contabilidade mais detalhada, mais específica, onde a empresa tem que ter um nível de gestão maior, ela tem que ter um nível de organização empresarial melhor, onde a gente possa, né, fazer um trabalho ali bacana, buscando através dos créditos e através das despesas que ela tem, a gente reduzir bastante ali a carga tributária dela. Show de bola. E eu percebi que é interessante os níveis, né? Os níveis de cada empresa e eu acredito que para cada nível tem que ter um benefício, né? Porque se eu passar de uma categoria para outra e não souber o motivo que eu tô passando, talvez eu possa estar levando prejuízo em vez de estar pegando o dinheiro e colocando no meu bolso, né? Então isso é extremamente importante. Perfeito. Pegando esse gancho, dentro disso também, eu acredito que o empresário ele precisa saber precificar o produto dele, porque sem essa precificação, como é que ele vai colocar essa margem, exemplo, de contribuição? Essa margem de às vezes, um comissionamento, se for um cara que é vendedor, né? Um custo fixo, uma previsão de custo variável, né? Então, como que o empresário ele consegue fazer essa precificação de uma forma assertiva ou próxima de uma forma assertiva? Porque eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma consultoria num restaurante e esse empresário ele comprava o quilo da alcatra a R$35, né? E o peso da balança dele, de segunda a sexta-feira, era R$45. E aí ele via aquilo ali e não sabia se estava dando lucro, não sabia se realmente o preço da balança estava compatível com a carne.
se realmente estava compensando ele vender, né, naquele preço ali. E a gente foi fazer um teste. Qual foi o teste que a gente foi fazer? A gente pegou essa carne, compramos ela a R$ 35, temperamos ela, colocamos pro pessoal da cozinha fazer aquela carne, né, na chapa. Quando o pessoal foi fazer essa carne na chapa e depois que terminou a gente foi pesar, esse 1 quilo tava pesando 600 gramas. Ou seja, ele não tava pagando R$ 35 em 1 quilo, ele tava pagando R$ 35 em 600 gramas. E isso porque a gente nem colocou os outros custos naquilo ali, a gente só colocou ali uma previsão. E a gente fez uma conta que ele deveria, no mínimo, vender o quilo daquela carne por R$ 48. Então, ou seja, se ele estava vendendo a R$ 45, provavelmente cada quilo que ele vendesse, ele estava levando um prejuízo de R$ 3, né? Uma máxima, né, previsão. E eu cheguei nele e dei algumas opções para ele, né? Ou ele aumentava o peso da balança, ou ele trabalhava com a carne com um preço menor, ou ele comprava um montante maior para que ele pudesse, né, ganhar ali naquela compra. Daí para eles algumas alternativas. Mas quando ele viu aquilo ali, ele ficou assustado. Ele falou assim, mas para mim eu pensava que tava vendendo a R$ 45, para mim eu pensava que eu tava ganhando R$ 10 em cada quilo. E quando ele viu aquilo ali, ele ficou um pouco assustado. E aí, fora isso, ele começou a pensar do peixe. Então, exemplo, ele colocava bacalhau, que já o quilo não era 35, já o quilo já era 50, R$ 60. Então, ou seja, vários alimentos dele que estavam sendo colocados ali não estavam de acordo com o peso na balança. Só que em alguns ele compensava. Exemplo, o arroz. Eu não sabia isso, a gente foi fazer um estudo e eu descobri que 5 quilos de arroz gera 25 quilos de arroz pronto. Eu falei, caraca, então, né, aumenta 5 vezes mais. Então, por isso que a gente vai ver que geralmente o pessoal de restaurante não tem medo de fazer arroz, né? Eles deixam lá arroz à vontade. Mas esses produtos que são produtos maiores são os produtos que, se o cara não der atenção, ele vai quebrar. Porque aquela carne ali é um produto maior dele, né? Não tem como ele multiplicar aquele item ali. Aquele item é um item fixo que, na verdade, ele faz é o quê? Ele decair. Então, como que a pessoa ela pode chegar numa precificação ideal, né? Quais são os pilares de uma precificação? Exemplo, custo do aluguel, custo de energia, custo de água, o que está dentro de uma precificação para o pessoal aprender. E, pessoal, pega um papel e uma caneta que eu acho que isso é muito importante para você que não está sabendo precificar o seu produto aí. Excelente. Você deu um exemplo aí, né, clássico, que é o restaurante, né, mas em várias outras atividades a gente pode ter vários exemplos onde a gente consegue identificar vários gargalos e vários pontos de problemas que as empresas têm justamente por não saber precificar. Hoje a maioria das empresas elas precificam não de forma técnica, analisando aquilo que precisa ser analisado. Elas precificam pelo nível do achômetro. Porque o meu concorrente precifica assim, porque eu acho que se ficar muito caro, o meu cliente não vai pagar. Às vezes, o próprio empresário ele tem ali um pouco de preguiça, mas ele não quer gastar energia onde ele poderia ganhar mais, que não é no preço de venda, é no preço de compra. Porque o preço de venda ele é muito sensível aos olhos do consumidor. E hoje o consumidor, a maioria dos consumidores, exceto um certo perfil de cliente que ele busca valor agregado, e aí o preço deixa de ser extremamente importante, mas a depender do público que essa pessoa trabalha, pelo preço que você falou, por exemplo, desse restaurante, ele não trabalha com público A e B, ele trabalha com público C, D e E, pelo preço do alimento, do almoço ali, do jantar. Então, esse tipo de público, ele é muito sensível ao preço. Então, geralmente, se você mexer muito no preço de venda, você vai, às vezes, reduzir ali o seu percentual de faturamento durante o mês. Então, você tem que tentar mexer o quê? Eu costumo falar de porta para dentro. O que é porta para dentro? Custos e despesas. Comprar melhor para reduzir meus custos, ter despesa fixa menor, para quem sabe eu tendo o mesmo preço de venda, às vezes mantendo o mesmo faturamento, ou às vezes aumentando, mas não aumentando tão consideravelmente de modo que diminua, né, o meu faturamento, eu consiga ter mais lucro ou de fato ter lucro, porque muitos operam no negativo. Né? E acontece em muitos negócios, por exemplo, supermercados, atacadistas, às vezes até restaurantes, produtos que a gente costuma chamar, são os produtos piranha, que são aqueles produtos que chamam a atenção. Por exemplo, supermercado, geralmente, vou falar a marca aqui, aquele sabão mais famoso de 3 letras, aquele arroz, né, que tem um nome de pedra preciosa, não vou fazer propaganda grátis, que a gente não vai ganhar nada. Geralmente são produtos que têm uma margem de lucro muito pequena, mas o supermercado, geralmente,
tem, expõe esses produtos, inclusive coloca eles nos materiais de divulgação, que eles são os produtos que atraem atenção. Mas raramente uma pessoa vai lá para comprar um arroz, um sabão em pó. Ele vai comprar aqueles produtos que tem uma margem de lucro menor, ou às vezes ele até opera no negativo, mas ele vai comprar outros produtos, né, que aqueles outros produtos ele tem uma margem de lucro melhor. Então a precificação ela tem que ser levada em consideração questões técnicas, que eu vou falar a seguir, não questões do mercado, questões só porque o meu concorrente usa, porque eu acho que tem que ser assim. Então vamos lá, uma precificação ideal ela tem que abranger basicamente 4 itens. Primeiro, o custo variável que você tem. Então, se você compra uma caneca e vai vender caneca, o custo que você teve para comprar essa caneca de 10 e para vendê-la por 20, esse é o seu custo variável. Se você presta um serviço, seu custo são todos aqueles itens que você utiliza para poder prestar o seu serviço. Se você tem uma empresa de ar-condicionado, você vai usar ali tubulação, cobre, você vai usar fita, você vai usar gás. Se você tem uma oficina mecânica, se você vai fazer um motor de um carro, você vai usar ali graxa, você vai usar ali aquelas questões... Fita de vedação. Fitas de vedação. Você tem ali os materiais que você vai utilizar. E os seus profissionais que estão enquadrados ali naquela, por exemplo, naquela prestação de serviço. Então, primeiro item, custos variáveis. Segundo item, que é o que quebra a maioria das empresas, que elas não se atentam a esse segundo item, as despesas variáveis. O que são as despesas variáveis? É o primeiro item que você perde quando você fatura, porque ele já, infelizmente, ele já cai na sua conta indiretamente menor. O que são? O imposto, comissão de vendedor, taxa de cartão e frete. Basicamente, tem vários outros itens que pode acontecer de ter despesas variáveis, mas os mais comuns é esse. Então, imposto, taxa de cartão, comissão de vendedor e frete. Então, esses 4 itens, quando você vende, quando você tem o faturamento, eles reduzem consideravelmente o seu valor de faturamento. Deixa eu te dar um exemplo. Você tem uma empresa, um restaurante, vamos supor que você fature ali 100 mil reais por mês esse restaurante. Você faturou, entrou 100 mil na sua conta, mas automaticamente esses 100 mil, quando você aplica o cálculo de despesas variáveis, você pode receber ali na sua conta, às vezes, sei lá, 12, 13, 15% a menos, que às vezes seria o lucro que você acha que você está tendo. Por exemplo, você faturou 100 mil no restaurante, vamos supor que você pague 8% de imposto. Vamos supor que você tem uma taxa de cartão de 3%. Vamos supor que você pague outras, às vezes, uma ou outra taxa ali. Vamos supor que somando tudo ali, some 12%. Você faturou 100, mas só vai sobrar na sua conta 88. Sim. Cadê aqueles 100 mil que você disse que faturou? Então, se você não computou e se você não considerou essas despesas variáveis, aqui você vai ter 12 mil a menos e esses 12 mil ou vão faltar na hora de você pagar suas despesas ou vai ser um lucro menor que você achou que tinha e você tinha. Então, por exemplo, quando você falou lá que você deu um exemplo, ele falou assim, eu tava achando carne, que eu né? comprei a carne por 35 e tava vendendo por 45, eu tava ganhando 10, mas ele analisou só o custo, ele não analisou as despesas variáveis. Então, segundo nível, depois dos custos, eu tenho as minhas despesas. Terceiro índice, eu tenho as minhas despesas e custos fixos. O que são? São aqueles gastos que eu tenho que pagar independente se eu faturar R$1 ou não. Você já começa o dia primeiro na sua empresa devendo e se no último dia do mês você não vendeu o suficiente, você vai continuar devendo. Tipo, empresa aberta ou fechada? Aberto ou fechado, você vai gastar. O que são esses custos fixos? Aluguel, colaboradores que não estão ligados diretamente ali ao processo produtivo ou processo comercial, luz, contabilidade, assessoria jurídica, marketing, telefone, são aquelas despesas que, independente do seu faturamento, você vai ter que pagar ou não. E eles não são variáveis de acordo com o seu montante de faturamento. O aluguel não vai ser mais caro, a sua luz ela vai ser não tão diretamente mais cara que o seu aumento de faturamento, porque você tem um restaurante, você não vai gastar mais luz se você faturar 100 ou 200, não tão diretamente proporcional. Então, são aquelas despesas que elas não aumentam conforme o seu faturamento. Faturei ou não, vou ter que pagar. Aí, por exemplo, comprei a carne de 35, vendi uma carne de 45. Ah, tô ganhando 10. Não, desses 10 você vai perder as suas despesas variáveis e desses 10, um percentual desse lucro que você está tendo, ele vai ser consumido pelas despesas fixas, porque cada real que você vende no seu restaurante, parte dele vai ser utilizado para poder contribuir para pagar aquelas despesas fixas, para só então você ter lucro. Então, o que são os 4 itens? Custos variáveis, despesas variáveis, despesas fixas, para só então ter lucro. É aí onde a maioria dos empresários, eles falham, precificam errado e chega naquela frase. Eu vendo, são 2 frases clássicas. Eu vendo e não vejo dinheiro e o imposto vai me quebrar. Sim. Mas o que eu costumo falar é o seguinte, se você acha que o seu negócio, para ter lucro, ele depende de não pagar imposto, você tem que sonegar, seu negócio não é rentável, você tem que mudar de ramo, você tem que procurar um emprego, você tem que mudar de atividade, porque o imposto não é o que quebra uma empresa. O que quebra uma empresa é a precificação errada. É onde você faz uma precificação que você não computa
tudo aquilo que você tem que computar ali no preço do seu produto ou do seu serviço, e você acha que se você sonegar, você deixar de tirar nota e deixar de pagar imposto, aquele percentual do imposto vai estar contribuindo para você ter mais lucro. Mas desculpa a expressão, é aquele chamado ditado, economia na base da porcaria. Porque se a sua empresa, para ter lucro, ela precisa sonegar, a sua empresa não é rentável, não é lucrativa. Você tem uma péssima gestão, vocês não estão fazendo a administração correta do seu negócio, principalmente errando na precificação, e aí você entende que se você deixar de tirar nota e deixar de pagar o imposto, você vai ter lucro, mas o problema está porta para dentro, não está porta para fora. Porque se você tiver um planejamento tributário correto, e se o seu concorrente estiver vendendo e está ganhando dinheiro e você precisa sonegar para ganhar dinheiro, o problema está no mercado, está no governo. Uma pesquisa do Sebrae, né, determinou, né, e constatou que o maior culpado, né, a maior probabilidade de quebra de uma empresa não é o imposto. O imposto e o governo ele vem lá embaixo. É a falta de gestão financeira. E é o que faz as empresas quebrarem nos primeiros anos. É isso. Não precificar de forma técnica, precificar por forma de achismo. E o outro erro, né, que esse é o erro clássico para finalizar esse tema, sabe, eu até postei uns stories onde o Flávio Augusto falava sobre isso. A maioria dos empresários, eles calculam a margem de lucro dele, eles confundem lucro com markup. Eles calculam a margem de lucro dele pelo preço de custo. Por exemplo, comprei essa caneca de 10 e estou vendendo essa caneca de 20. Então ele fala assim, eu tenho 100% de lucro. E eu sinto te informar que não existe 100% de lucro. Para você ter 100% de lucro, o seu custo e as suas despesas têm que ser zero, o que não existe. Isso que você faz de comprar por 10 e vender por 20, ou vender por 30, ou por 50, ou por 1.000, isso chama markup. É um percentual de margem que você aplica sobre o seu custo. Mas o seu lucro ele é mensurado e ele é medido pelo seu preço de venda, pelo seu faturamento. Então deixa eu te dar um exemplo. Você comprou essa caneca por 10 e vendeu essa caneca por 20. Ela custou 10 e você vendeu por 20. Então, você dobrou o seu custo. Porém, esses 10 reais que você acha que você tem de lucro, que desses 10 reais ainda vão ser tirados impostos, taxas, despesas para só então você ter lucro. Esses 10 reais, ele tem que ser computado pelo preço de venda. Então, 10 reais sobre 20 é 50%. Se você dividir uma conta simples na sua calculadora, 10 dividido por 20 é 50%. Então, quando você aplica 100% de markup sobre essa caneca, você está tendo de lucro bruto, de margem de contribuição, sem analisar as despesas variáveis, você está tendo 50%. Mas aí você ainda tem que pagar imposto, aí você ainda tem que, às vezes, pagar a comissão do vendedor, taxa de cartão, e ainda tem que ter as suas despesas. Então, esse 100% que você achou que você estava tendo, ele pode, no final das contas, na última linha da sua DRL, pode virar 20, 25, 30, 35. Então, não existe 100% de lucro. E a margem de lucro é calculada sobre o seu preço de venda, não sobre o seu preço de custo, tá bom? Top demais. Marcão, eu acho muito interessante porque eu vejo muitas pessoas confundindo essa questão de... muita gente acha que despesa e custo é igual, né? Só um exemplo pessoal, o que é uma despesa, né? Vamos pegar um exemplo. Existe esse estúdio aqui, né? Do Podbás. E eu vou precisar fazer uma pintura no teto. Isso seria uma despesa. Despesa. Ok? Então, ou seja, o que é despesa? É aquilo que não está no seu cronograma mensal. Não seria isso? Assim, não, na verdade... Não está no meu cronograma, mas eu quero executar aquilo ali. Vamos lá, assim, às vezes, para exemplificar mais ou menos assim, por exemplo, a sua despesa, ela tá no seu, às vezes ela está no seu cronograma mensal, pode não estar, mas é algo que não é diretamente ligado àquela prestação de serviço ou produto que você vende. Ou aquele processo comercial. Por exemplo, são despesas que você tem que não vai aumentar o seu faturamento, não vai diminuir o seu faturamento e não vai envolver o seu processo produtivo, caso você seja, por exemplo, uma indústria, caso você seja um prestador de serviço. Então, vamos dar o exemplo aqui nesse estúdio. Igual você falou, vamos fazer uma pintura no teto. É uma despesa. Eu vou faturar mais ou vou faturar menos com essa pintura? A priori, não. É uma questão de conservação. Sim. Exceto que se eu for fazer um investimento, uma manutenção, que eu vou consertar a televisão. Mas, por exemplo, o técnico que está ali operando a mesa, está operando, né, e vai fazer a edição do vídeo, ele é o quê? Ele é um custo, porque eu só tenho que pagar ele, por exemplo, se eu tiver um faturamento, se for ter a gravação de um podcast. Vou dar exemplo num restaurante. O arroz, o feijão, tudo que ele compra ali é um custo, mas se ele tem que fazer uma manutenção na fachada, é o quê? É uma despesa. Vamos pegar uma prestadora de serviço, um exemplo, um hospital. A funcionária, a recepcionista que está ali recepcionando os clientes, ela é uma despesa.
não vai fazer eu faturar mais ou menos naquele hospital ou naquela clínica. Mas os materiais que estão sendo utilizados ali num procedimento, por exemplo, o custo ali com a enfermeira ou com o médico é o quê? É um custo. Então, o custo é todo aquele gasto que eu tenho que ele está diretamente ligado à minha produção ou ao meu faturamento. Show. As despesas já não estão, entendeu? Entendi, perfeito. Pegando o gancho disso aqui, é importante o cara saber chegar no ponto de equilíbrio, porque assim, se eu vendo, que é o canal de entrada, né? Vendi, né? Entrou dinheiro. Esse entrou dinheiro, eu vou tirar ali os meus custos fixos e variáveis, as minhas despesas fixas e variáveis. E eu preciso chegar no ponto de equilíbrio para mim saber se eu tô tendo lucro ou se eu tô tendo prejuízo, né? Que entra aquela questão, exemplo, do faturamento. Faturei 100 mil reais. Quanto que eu vou lucrar? Eu preciso chegar no ponto de equilíbrio e através desse ponto de equilíbrio para mim ver o que vai sobrar. Fala um pouco pro pessoal sobre essa questão de como chegar nesse ponto de equilíbrio e qual que é o momento que eu sei que a minha empresa está lucrando. Vamos lá, é uma pergunta bem interessante e eu costumo falar que quando você não sabe o seu ponto de equilíbrio na sua empresa, é a mesma coisa de você sair para viajar daqui em São Paulo sem GPS e você ter que lembrar de cabeça o caminho em todos os lugares que você tem que percorrer. Nossa. Ou seja, você não tem previsibilidade nenhuma. Então, o ponto de equilíbrio, ele é um dos indicadores mais importantes na sua empresa, independente se você tem uma empresa de prestação de serviço, uma loja, uma indústria, pequeno, médio ou grande. O que é o ponto de equilíbrio? É o exato momento onde a sua empresa não tem lucro, mas também não tem prejuízo. É o chamado de break-even. Ou seja, você chega a um montante X de faturamento, que é esse índice, onde você sabe que a sua empresa não está tendo lucro, mas ela não está tendo prejuízo. E por que ele é tão importante? Porque a partir do ponto de equilíbrio é onde você chega nesse índice que você perguntou, que é a lucratividade. Ou seja, você sabe que você tem que faturar no mínimo X por mês para que você atingindo esse faturamento, a partir daí você comece a ter lucro. Ou seja, nesse momento, o ponto de equilíbrio, você consegue ter uma previsibilidade melhor daquilo que no mínimo você precisa vender. Então, o ponto de equilíbrio ele vai estar alinhado com o seu marketing, ele vai estar alinhado com a sua equipe de vendas, ele vai estar alinhado com todos os processos da sua empresa e você consegue deixar de ter que aportar valor na empresa do seu próprio bolso e você consegue deixar de ter capital de terceiros, que é banco, financiamento, capital de giro, cheque especial, empréstimo. Então, o ponto de equilíbrio é um dos índices, um dos indicadores mais importantes de você saber no seu negócio, porque ele te dá previsibilidade, ele te dá noção de você saber a direção que você está indo e as metas que você tem que bater para que você não tenha problemas. Então, como que a gente faz para calcular esse ponto de equilíbrio? Primeiro, você tem que saber as suas despesas fixas e depois você tem que saber a sua margem de contribuição. Margem de contribuição é outro termo técnico, mas que também é extremamente importante. O que é a sua margem de contribuição? Basicamente, o seu lucro bruto. Eu vendi 100 mil por mês, eu tive tanto de custo, eu tive tanto de despesa, sobra tanto de lucro bruto. Esse lucro bruto, depois você ainda vai tirar suas despesas fixas para aí só então você ter lucro. Então, vou dar um exemplo com uma prestação de serviço, um exemplo com um comércio para ficar mais claro de você entender. Você tem uma loja, vamos pegar o restaurante. Sim. Você faturou 100 mil naquele restaurante e você, deixa eu te dar um exemplo, vamos supor que você gastou 50 mil para comprar os insumos para aquele restaurante. Então, faturei 100, então 50 mil foram os meus custos variáveis. E além desses custos variáveis, eu tive despesas variáveis. Então, vamos supor que eu paguei 7% de imposto e 3% de taxa de cartão, 10%. Então, eu faturei 100, eu tive 50 de custos, sobrou 50 bruto, e sobre os 100 mil de venda, eu ainda perdi 10%. Então, 100 mil menos 10% dá 90 mil. Desses 90 mil, eu ainda tiro 50 dos custos. Sobraram quanto? 40 mil. Esses 40 mil, basicamente, de forma didática, exemplificando, é a minha margem de contribuição, ou seja, é o meu lucro bruto. Desse lucro bruto, eu tenho que pagar as minhas despesas para ainda ter lucro. Então, nesse exemplo, sobrou 40 mil de lucro bruto. Se a minha despesa fixa é 30 mil por mês, aluguel, funcionário, blá, 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 quanto vai sobrar 10. De lucro líquido? Vai sobrar 10. Mas se a minha despesa fixa for 43... Eu levei um prejuízo de 3. Eu estou devendo 3. 3%. É onde a empresa passa a necessitar de capital de terceiros, ela vai precisar antecipar cartão, que é Aí entra capital de giro? O cara aí precisa entraria ter capital, ele precisaria ter capital de giro, mas o capital de giro ele serve para você fomentar o seu negócio ali dentro de um mês, 2 meses, 3 meses, exemplificando. Mas se a sua empresa todo mês ela operar no negativo, vai consumir o seu capital de giro, né? Você vai acabar com ele e você vai precisar de capital de terceiro. Então é o problema, às vezes não é só necessidade de capital de giro, é necessidade
necessidade de precificar melhor, é necessidade de vender mais, de reduzir custo fixo, de comprar melhor para eu ter uma margem de contribuição maior. Então, essa margem de contribuição depois do ponto de equilíbrio, às vezes até antes, é um dos índices também mais importantes da sua empresa. Então, a margem de contribuição é o lucro bruto. Quando você sabe a sua margem de contribuição e a sua despesa fixa, a gente consegue fazer esse cálculo. Ó, essa empresa aqui, esse restaurante, para ele empatar, para ele não ter prejuízo, ele tem que vender pelo menos 80 mil por mês. Show. Através disso, você consegue organizar toda a sua política, na sua estratégia de marketing e comercial. Porque, ó, se eu tenho que vender 80 mil por mês, se esse mês eu tenho 22 dias úteis, esse mês não tem feriado, etc. Esses 80 mil eu tenho que dividir por 22. Eu sei quanto que eu tenho que faturar por semana, eu sei quanto que eu tenho que faturar por dia. Eu tenho que analisar ali, às vezes, uma possível sazonalidade dentro da semana. Ó, eu tenho pico de faturamento na sexta, no sábado e no domingo. Então, de segunda a quarta é aqui. Então, qual que é a estratégia que eu vou utilizar para mim ter um faturamento melhor aqui no fim de semana? Para mim ter um faturamento melhor durante a semana, porque eu já sei que fim de semana é bom. Então, quando você tem esse índice, o ponto de equilíbrio, você consegue ter uma estratégia, uma previsibilidade, uma direção melhor de onde sua empresa está indo. E é a partir do ponto de equilíbrio que você consegue calcular também as suas metas de faturamento e de lucro, por exemplo. Se eu sei que o meu ponto de equilíbrio é 80 mil e eu quero lucrar, eu quero que sobre para mim 20 mil, então quanto que eu tenho que faturar além do meu ponto de equilíbrio para que eu tenha o ponto de equilíbrio e para que sobre 20 mil no meu caixa no fim do mês? Não é 100, tá? Que geralmente as pessoas pensam, ponto de equilíbrio é 80, então se eu quero lucrar 20 é só eu faturar 20. Não é. Não, tem Porque os desses custos, 20 ainda vai vir custos, o percentual que a despesa vai contribuir. Então, a gente faz ali aquele cálculo, a gente faz aquele planejamento, ó, se você quer que sobre 20 mil por mês, você tem que faturar no mínimo X, vamos colocar 112 mil. Entendi. Então, o ponto de equilíbrio é onde ele dá previsibilidade. Esse é exemplo do comércio. Agora, vamos pegar como exemplo uma prestadora de serviço. É dá um exemplo aí, vamos supor Ar-condicionado. uma empresa de ar-condicionado. O que é os custos que ele tem hoje? Os custos que ele tem são os materiais que ele vai prestar aquele serviço e, às vezes, o custo do profissional que está ali diretamente ligado naquela prestação de serviço. Então, ele faturou 100 mil por mês, né? Ele tem que abater ali os custos que ele teve para poder ter aquele faturamento, que são os materiais, cano, parte de cobre, fita, gás, tudo que ele utilizou para prestar aquele serviço e os profissionais que estão diretamente alocados, que é considerado ali um custo de serviço prestado, que são aquela mão de obra que estão diretamente ligados. Então, faturei 100, vamos supor que eu gastei com isso aí 60. Então, sobrou o quê? 40. Esses 40, né? Eu ainda tenho que tirar as minhas despesas variáveis, que é cartão, comissão, caso tenha departamento comercial que paga comissão, imposto. Aí desses 40, vamos supor que eu perca aí 8%. Sobra ali o quê? 8% sobre os 100, sobra 32. Desses 32 eu vou pagar minhas despesas. Então, eu tendo as despesas fixas e tendo ali o meu lucro bruto, eu consigo chegar no ponto de equilíbrio dessa empresa de prestação de serviço. Então, quando você conhece a sua margem de contribuição, quando você conhece o seu ponto de equilíbrio, você tem ali um mapa, você tem ali um panorama de onde você tem que ir, o caminho que você tem que percorrer e você consegue mexer. Por exemplo, é igual um técnico de futebol. Se você tem um time nas suas mãos e você não conhece cada peça que você tem no seu time, esse aqui é um zagueiro que ele é mais habilidoso, ele sabe sair jogando. Não, esse aqui é aquele zagueirão grosso, a bola vai vir, ele vai espanar, mas às vezes eu preciso. Não, esse aqui é um volante que ele é melhor de marcação. Esse aqui é um meia que ele ataca mais. Esse aqui é um atacante rápido. Esse aqui Se você não conhece as peças que você tem, você não consegue fazer um planejamento estratégico para que você possa vencer a partida, porque você tem que conhecer as suas peças e você tem que conhecer o seu adversário. Você tem que fazer essa mesma análise de dentro e de fora. É a mesma coisa, um ponto de equilíbrio, uma margem de contribuição que estão ligadas diretamente na sua precificação. Se você não tem ciência dos seus custos, das suas despesas, da margem de lucro que você quer ter, dos índices que você está movimentando ali dentro da sua precificação e dentro da sua gestão financeira, você opera no escuro. Sim. É onde faz os empresários achar que fatura e acha que está tendo lucro e não está tendo, e ele não vê o dinheiro. Sim. Que é onde muitas empresas elas erram. Os empresários, como eles não separam pessoa física de jurídica, como eles não precificam corretamente, como eles não fazem o beabá básico da gestão financeira, muitos deles vivem do giro. O que é viver do giro? Ele tem uma empresa que fatura muito, e essa empresa que fatura muito consegue pagar as despesas dela do mês e ele trabalha com muito parcelamento, ele tem um ciclo financeiro operacional grande, ele compra muito a prazo, então ele consegue manter um padrão de vida que ele deseja ter, o carro que ele quer ter, morar onde ele quer morar, viajar e ter ali os custos básicos pessoais dele, mas não porque a empresa consegue pagar aquela renda para ele, mas é porque a empresa tem um faturamento razoável e a empresa consegue ir pagando aquele montante. Mas, como aquilo ali não é calculado, não é direcionado, que não tem um planejamento estratégico financeiro daquilo, se a empresa vier a faturar, por exemplo, com a pandemia, se parar de faturar, né, por exemplo, com a pandemia, a empresa vem a quebrar. Se for, tipo assim,
Se for somar tudo que vai entrar com tudo que tá saindo, né? Exatamente, porque ele depende diretamente do faturamento daquele mês para pagar as despesas da empresa e pessoal dele. E é o que aconteceu na pandemia. Por que muitos empresários quebraram com a pandemia? Porque, assim, a pandemia foi um período difícil, né? No longo prazo, as empresas ficaram praticamente 2 anos afetadas, mas ninguém ficou fechado 2 anos. Ninguém ficou fechado, eu acho que a maioria das atividades, 3 meses direto. Sim. Ficou fechado ali um pico ali de 30 a 60 dias, mas começou a vender online, começou a ter. Então, assim, como que a sua empresa, às vezes, fica 60 dias sem faturar e ela quebra? Você não tem uma empresa, isso é uma bomba relógio. Bomba relógio. Porque você não tem caixa, você não tem reserva, né? Nem na pessoa física, nem na pessoa jurídica. Aí você estava diretamente dependente daquele faturamento daquele mês, parou de entrar o dinheiro, o cara tem que mudar o padrão de vida na pessoa física, ele teve que mandar um monte de Pegar funcionário empréstimo, embora, pegar empréstimo. Passar o cartão e pegar o dinheiro que hoje muita gente faz, demais, demais, capitalizando com cartão, que é um dos juros mais caros, né, do Nossa. mundo, que é o nosso cartão de crédito brasileiro. Então, assim, falta de quê? Gestão financeira. Então, empresário, e eu também sou empresário, eu também tenho empresa, eu também sou doido por vendas. Vendas é, sim, o departamento mais importante da empresa. Sim. Não é gestão financeira. Eu trabalho com gestão números, financeira, né? com números, e eu sei, é venda, porque venda você vai resolver 99% dentro dos problemas da sua empresa, você tem dinheiro. Mas logo depois das vendas é gestão financeira. Porque tem empresa que, por incrível que pareça, se ela faturar mais, ela quebra. Porque ele tem um problema X. Se ele dobrar o faturamento, o problema dele vai ser 2X. Ele vai aumentar o tamanho do problema e vai só acelerar a quebra dele, justamente por falta de gestão financeira, infelizmente. Marcão, eu acho muito legal essa parte aí, porque assim, eu já quebrei 7 vezes. Credo aí. 7 vezes. Tem miséria de quebrar, não, Tem hein? miséria de quebrar, não. Existe até um princípio, né, que eu gosto muito de falar ele, que é o seguinte: o sábio ele cai 7 vezes e levanta pela 8ª vez. E a única vez que eu trabalhei de CLT mesmo, de carteira assinada, foi numa empresa de elevador, numa multinacional. Só que ali eu aprendi várias coisas, inclusive vendas e gestão. Porque assim, muita gente hoje quer empreender por achismo. Não, eu acho que isso aqui vai dar certo. Porque ele acha que a dor dele é a dor de todo mundo. E eu sempre falo para as pessoas, cara, você quer empreender? Resolva a dor de pessoas, né? Você quer ganhar dinheiro? Resolva o problema que as empresas não conseguem resolver. E claro, né? Com esse resolver, as pessoas vão deixando uma marca, vão crescendo, vão se desenvolvendo, vão trazendo ali, né, um legado, né? Vão deixando autoridade no mundo, né? E também na cidade onde aquela pessoa mora. Então, eu vejo que essa questão, se o empresário ele quer crescer, ele quer desenvolver, ele tem que entender de gestão, né? No episódio passado, nós falamos sobre gestão na prática, né? Sobre empreendedorismo, sobre sonhos, sobre realizar metas, né? A gente falou muito sobre isso. E agora a gente está falando sobre a questão financeira, porque sem dinheiro não tem como você pagar um colaborador, sem dinheiro não tem como você pagar um aluguel, uma energia, né? Sem dinheiro não tem como a pessoa tirar uma retirada de lucro para ela, né, realizar alguns sonhos da vida dela. E isso para mim é muito importante. E no momento que você foi falando, eu percebi que realmente eu tive essas quebras financeiras porque eu não tinha essa gestão, né? Eu sabia fazer o dinheiro, eu sabia ir atrás, fechar negócios, vender, reunião, ideias, inovação. Tanto é que hoje... Então, o seu problema não era faturamento. Não era o faturamento, era a gestão dele. Porque assim, todas as minhas ideias aplicadas nas empresas que eu atendo dá resultado. Todas. Se eu falar para você, cara, faz isso aqui que vai dar um resultado. Por quê? Eu não faço aquela ideia por achismo. Eu chego lá, cara, vamos fazer isso aqui. Não. Eu sento, analiso, escrevo, metrifico, testo antes de colocar em prática, valido antes, pesquiso antes sobre aquilo ali. Então não é por achismo, né? Igual recentemente a gente teve uma empresa que nos dois meses que a gente estava lá fazendo consultoria com o pessoal, nos 2 meses a gente conseguiu aumentar ali de 20% a 25% o resultado do faturamento, né? Por quê? Porque são ideias, são estratégias, são ideias de inovação, né? E, exemplo, nesse mercado eu tô 5 anos. Então, 5 anos de experiência, né, aplicando todo dia, você tem uma mentalidade diferente naquilo ali, né? E o que eu aprendi nesses últimos 5 anos? Cara, que a gestão financeira é extremamente importante. Extremamente importante. Porque, assim, o dinheiro, ele vem. E se eu não gerir esse dinheiro, ou se eu não aprender a multiplicar esse dinheiro, para onde que ele vai? Exemplo, você é exemplo disso. Você me conhece, né? A gente conhece há muitos anos, né? Muitos anos. E o que mudou a chave da minha empresa, eu já falei isso para várias pessoas,
foi o conselho que você me deu, né? Não se limite à sua empresa. Porque eu tava limitando, assim, cara, eu sei fazer dinheiro, só que trabalhar de forma errada não dá. Não tem como Deus abençoar a pessoa que é injusta. Isso é um princípio bíblico para você que tá aí. Não sei se você sabe, aquele que é justo com Deus vive como o melhor da terra. Amém. Então, assim, eu sabia fazer o dinheiro, mas eu ainda precisava aprender a multiplicar o dinheiro. Então, o que que eu fui fazer? Eu fui fazer isso, cara. Eu fui pegar, precificar, colocar isso dentro de uma planilha, colocar isso dentro de um sistema, até porque que vai chegar um momento que só planilha não resolve, você precisa de uma gestão que te dá um gráfico, que te dá um número, né? Exatamente. Uma semana antes da gente fechar todo o balanço da empresa, eu peço pro pessoal do financeiro me mandar. A conciliação bancária a gente faz todos os dias, né? Nunca passa de 2, 3 dias, estão todos os dias a nossa pessoa que está lá no administrativo faz essa conciliação bancária. Então, a gente tem um processo rígido para a gente poder seguir aquilo ali, né? E o que eu aprendi ao longo desses anos empreendendo? Sobre Prolabore, cara. Que eu acho que você que está nos ouvindo e vai ficar impactado. Porque, assim, eu tenho a minha concepção, vou falar a minha concepção, depois você vai falar sobre especialista. Eu tracei uma meta de 5 anos na minha vida. O que é uma meta de 5 anos? Enquanto eu não chegar no valor X da minha empresa, enquanto eu chegar no valor X de faturamento, enquanto eu não chegar no valor X de caixa, eu não vou tirar mais do que isso. Então, o que eu fiz? Eu sentei e fiz uma análise do que eu preciso para mim viver. Tipo um exemplo. Eu preciso de 10 mil reais para mim ter as minhas despesas aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter um Prolabore que vai suprir aqui as minhas necessidades. Só que a primeira coisa, a empresa consegue pagar esse Prolabore? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma análise. Opa, se a empresa não consegue pagar, eu vou fazer ela bater meta, eu vou fazer ela entrar dinheiro para que eu possa fazer essa retirada. Perfeito. Então, foi a primeira coisa que eu observei. Segunda coisa, se a empresa aumentar o faturamento e aumentar o lucro, eu não vou tirar mais do que isso. Até eu chegar na onde? Nesse nível. Depois que chegar nesse nível, que eu faturar, que eu tiver caixa, que eu aumentar a empresa, que eu fizer mais salas, que eu tiver mais clientes, que eu fazer isso, aquilo, aí sim eu aumento, exemplo, de 10 para 15. Também não vou chegar lá e agora eu vou pegar 50, 100 mil reais. Não, eu vou aumentando de acordo com aquele resultado, né? Então, essa é a minha concepção de Prolabore. Tirar o que a empresa pode pagar, né? E se eu não conseguir fazer aquilo, eu vendo mais ou eu corto as minhas despesas pessoais para fazer aquilo. Então, eu e a minha esposa, a gente decidiu 5 anos da nossa vida viver com X reais. Eu não consigo viver com X reais. Beleza, vamos comer pão com ovo, vamos comer miojo, mas a gente vai viver com X mil reais em tanto tempo. A não ser que eu coloque pressão lá e faça entrar mais e consiga viver aquilo ali. Então, essa foi uma decisão que nós tomamos em conjunto. Agora eu quero ouvir de você, né? Para a pessoa que empreende, que está empreendendo, que deseja abrir seu negócio, porque eu vejo muitas pessoas assim, ó. O cara chega, abre uma empresa, Deus abençoe ele no primeiro mês, segundo mês, primeiro ano, o cara faturou lá 500 mil, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais. Ele vai lá e pega 20, 30, 40 mil reais. Isso eu já vi caso. Dentro de consultoria que eu já atendi, eu vi o cara tirando 60 pau de Prolabore. E detalhe, não só 60 mil, mas ele fazendo empréstimo consignado, colocando o imóvel dele como garantia para ele pegar o dinheiro e comprar a fazenda. É o que mais tem. Então, assim, eu falei, cara, você é louco demais, eu não conseguiria fazer isso, né? Ou, às vezes, não tinha essa ousadia, mas... E aí, no final, virou aquela bola de neve e tudo mais. Então, fala um pouco, pessoal, sobre essa questão de Prolabore, como que eu devo tirar, como que eu posso tirar, qual que é o momento que eu preciso romper isso, enfim, nesse sentido aí. Cara, você exemplificou e a forma como você explicou ficou muito, muito didática e com certeza você aprendeu isso como? Infelizmente errando. Sim. E estudando sobre o tema. E um dos maiores erros hoje dos empresários e empreendedores é não investir em conhecimento, é não investir em saber. A moeda mais barata que a gente tem hoje é o conhecimento, porque você paga para aprender a sabedoria de outra pessoa, para você não ter que errar e gastar tempo com seus erros. Tem um ditado que fala que o inteligente, o esperto, ele erra e aprende. O sábio, ele aprende com o erro dos outros. E quando você investe em conhecimento, né, conhecimento em gestão, conhecimento em finanças, conhecimento em pessoas, conhecimento em vendas, em processo, em comercial, em contabilidade, quando você contrata pessoas e quando você dispõe do seu capital para poder aprender, você pega atalhos, você economiza tempo, economiza dinheiro. Então você aprendeu
tudo isso que você sabe sobre Prolabore, como errando e estudando. Então, você definiu de forma exata. Primeiro item para que você possa definir o Prolabore da sua empresa. Geralmente, o empresário, o empreendedor, ele faz o contrário. Ele analisa quanto que ele precisa para viver e, independente de quanto que a empresa pode pagar, ele retira aquele valor. E o cálculo tem que ser o inverso. Tem que ser feito o cálculo de quanto que a empresa pode pagar para você naquele momento. Então, se a sua empresa pode te pagar 10 e você precisa de 15 para viver, você não pode tirar 15 da sua empresa. Você tem que fazer a sua empresa ter condição de te pagar 15 para que você possa retirar os 15. E a maioria dos empresários, eles fazem isso. Ele define ali o padrão de vida que ele quer ter. Eu quero ganhar tanto porque eu preciso pagar tanto de cartão de crédito, eu tenho que pagar a prestação do meu carro, eu tenho que morar no condomínio X, eu tenho que fazer Y. Então, eu preciso de tanto para viver. E, desculpa a expressão, foda-se se a minha empresa tem condição de pagar isso ou não. E é onde começa a faltar caixa, começa a faltar dinheiro na conta da empresa, tem que antecipar cartão, tem que fazer empréstimo, tem que tomar capital de giro, tem que começar a atrasar fornecedor, às vezes até funcionário, porque a empresa tem que bancar o padrão de vida que o sócio ou os sócios querem ter sem a empresa ter condição. Então, primeiro item, a empresa tem que ter condição de te pagar aquele valor X. E jamais você pode tirar aquilo que a empresa tem condição de pagar. Se a sua empresa tem condição de te pagar 10, você não pode tirar 10. Você tem que tirar no máximo 70%, 75% desse valor. 25% tem que ficar ali no caixa. Provisão para possíveis emergências e para reinvestimento no seu negócio. Porque se aquela ali é a galinha dos ovos de ouro que te dá um rendimento, você tem que reinvestir nela, senão ela vai morrer. Então, primeiro passo, você retira aquilo que a empresa pode pagar, um percentual disso. Segundo passo, que é tão importante quanto o primeiro, mas que é uma questão conceitual que muitos empresários não sabem diferenciar. O que é Prolabore? Prolabore vem do latim, quer dizer prolabor, é pro trabalho. Show. Então, o Prolabore ele deveria ser determinado pelo valor que outra pessoa, funcionário, ganharia para fazer aquela sua função. Sim. Então, a maioria dos empresários eles acham que o que ele tem que tirar da empresa de Prolabore mensal é o valor que ele acha que tem que ganhar. Mas tem que ser um valor que, se você faltar, a sua empresa consegue contratar outra pessoa com aquele valor. Então, esse seria o Prolabore. Então, o Prolabore é uma retirada mensal básica para você pagar suas despesas. E não é aquele Prolabore que, contabilmente, a gente coloca ali um salário mínimo. Não é. Mas é um valor, assim, básico para você pagar suas despesas. Porque a segunda forma de retirar o dinheiro da empresa é via distribuição de lucro. E a distribuição de lucro não recomenda que você faça ela mensalmente, a não ser que a sua empresa tenha uma margem de lucro muito legal, muito boa, você tenha capital de giro, você tenha reserva, você não precisa de ficar reinvestindo no seu negócio, você tem um negócio ali mais, não existe estabilidade, mas um negócio com uma certa previsibilidade de faturamento, de caixa, de despesa. Aí quem sabe você, né, consiga apurar ali o seu lucro mensal e você determine um percentual do seu lucro. Mas o que era a lógica? O sócio tem uma retirada fixa mensal, então tem dois sócios, a empresa pode pagar 30, não? Então eu vou tirar 10, você vai tirar 10, eu vou deixar 10 no caixa da empresa. E esses 10 mil nós vamos trabalhar com esse dinheiro, porque é a melhor opção de investimento que você tem é no seu próprio negócio. Sim. Não é investir na bolsa, não é investir no Tesouro Direto, não é comprar Bitcoin, não é nada disso. É reinvestir no seu próprio negócio, se aquele negócio está te dando rentabilidade. Então, se a nossa empresa, eu e você somos sócios, sobra 30, eu retiro 10, você retira 10, vai sobrar 10 no caixa. Então, o meu Prolabore vai ser 10, o seu vai ser 10. E esses 10 vai ficar no caixa. E eu posso definir um período onde nós vamos fazer distribuição de lucros. Ou pode ser semestral, ou pode ser anual, ou pode ser trimestral, quadrimestral. Ou seja, a cada X meses, vamos pegar um exemplo semestral, eu vou acumular esses 10 mil, eu vou ter mais dinheiro em caixa, eu vou ter condição de, às vezes, reinvestir nos meus negócios, naquela empresa minha, né? Ou eu vou estar rentabilizando aquilo ali numa aplicação na minha conta, ou eu vou estar formando mais reserva para possíveis emergências. E a cada 6 meses a gente vê quanto que tem de acumulado, analisa qual que é o nosso cenário para os próximos 6 meses, se vai demandar eu reinvestir no meu negócio. Se eu já tenho minha reserva formada, eu não vou necessitar de tanto reinvestimento, eu tenho aquele dinheiro sobrando, aí vem a segunda forma de retirar dinheiro, a distribuição de lucro. Então, acumulou aqui nesses 6 meses aqui, além desses 10 mil sobrando, teve um mês de venda maior, mas sobrou aqui 100 mil. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui mais 30% no caixa da empresa e vamos pegar esses 70 mil, 35 para mim, 35 para você. Aí eu faço uma distribuição de lucro. De bola. Isso é melhor por quê? Porque a empresa vai ter caixa, a empresa vai ter fôlego, a empresa vai ter condição de se fomentar e de realmente crescer. E você vai ter uma previsibilidade que daqui X meses você vai pegar um montante maior. Aí você vai trocar seu carro, você vai investir no imóvel, você vai fazer uma viagem, você vai guardar para você ter mais caixa na pessoa física. Então esse é o segundo item. Empresário vive de salário, empresário vive de Prolabore. E Prolabore é um montante ali básico para você pagar suas contas. E a cada X meses você tem uma gestão financeira, você fazendo o beabá certinho, fazendo a lição de casa, você vai fazer a distribuição de lucro. Então, primeiro, você define quanto que a empresa paga e não quanto que você quer receber. Segundo, você faz essa equalização entre Prolabore
e distribuição de lucro. Você fazendo isso aí e você querendo retirar mais, é o que você falou, você vai colocar pressão na sua empresa, no comercial, no marketing, no operacional, para que você possa vender mais. Ó, se a minha empresa hoje só tem condição de me pagar 10 e eu quero ter um padrão de vida de 20, quanto que eu preciso faturar para com segurança eu consiga retirar os 20? Não, eu tenho que aumentar em 55% do meu faturamento, eu tenho que vender tanto. Então pronto. Investe no seu marketing, investe no seu comercial, investe nos seus processos, no seu produto, no seu atendimento, para que você possa aumentar o seu faturamento e você possa ter a retirada que você queira. Mas não considerar a empresa como um caixa eletrônico, como uma vaca leiteira, que você vai tirar o tanto que você quiser, a hora que você quiser, da forma que você quiser, porque né? senão aquele castelo de areia vai, ó, cair. Show de bola. Marcão, top demais, top demais. Gostei muito do que a gente falou aqui hoje. E eu quero fazer a última pergunta, que eu acho que essa pergunta é extremamente importante para o pessoal que empreende, né? Que quer empreender também, que está nessa jornada aí do empreendedorismo, que são as pessoas que têm nos acompanhado. Inclusive, você que está nos assistindo, eu quero te convidar. Toda terça-feira a gente tem mentoria gratuita para empresários, né? Para você que deseja estar lá, né? A gente tem um espaço onde a gente fomenta network, negócio. Então, fica o meu convite aqui para você toda terça-feira, a partir das 20 horas, né? Vou deixar o endereço aqui na descrição desse vídeo. Se você é de Goiânia ou de outra cidade aqui próxima e quer fazer parte disso, então você está convidado, né, para a gente poder fazer lá. Inclusive, Mike, tem gente vindo de Anápolis para nossa mentoria. Você acredita nisso? Que isso, cara. Graças a Deus o projeto está crescendo, está evoluindo, então está fazendo sentido para a vida das pessoas. E é assim, que venham mesmo, não só de Anápolis, mas de outras cidades, cara, né? É uma benção. O aprendizado, né, não só livro de conhecimento, mas também espiritualmente falando, né, é uma experiência muito bacana. E eu quero fazer a última pergunta para você dar um conselho para a galera. Qual que é o conselho que você dá para o pessoal não ter dificuldade na área financeira dentro da empresa? Tipo, ele tem que ter uma rotina, ele tem que olhar para esses números todos os dias. Qual que é o conselho que você dá para a pessoa, dentro da empresa dela, não ter mais problema financeiro? Quando eu falo problema financeiro, é não entrar em dívidas, é não ficar desesperado, é às vezes pegar aquele produto que comprou a R$10 e às vezes acabar vendendo por 8 ou até mesmo pelo 10 e levando prejuízo, passando o cartão de crédito, pegando empréstimo ali na pessoa física para poder pagar, ou às vezes ficar ligando pro gerente de banco, implorando, pô, libera um empréstimo aí, libera um capital de giro, faz isso, que senão se eu não pagar esse fornecedor, ele não me entrega mais. Realmente é um problema mesmo, que se o cara ele não resolver ali, ele vai ter, né, uma situação. Então, dá uns conselhos pra galera para eles não chegar nesse nível. Fechou? Vamos lá. É uma única dica que abrange tudo que a gente falou. É profissionalize a sua gestão financeira. Se você profissionalizar a sua gestão financeira, se você der a devida atenção e fazer aquilo ali de forma profissional e não de forma amadora, se você investir na sua gestão financeira assim como você investe nas suas vendas, no seu marketing, no seu comercial, investe na sua estrutura para você ter uma empresa bonita, muitas vezes, né, não só para vender mais, mas para mostrar para outras pessoas que isso acontece. Se você profissionalizar a sua gestão, tiver uma gestão profissional onde você conhece os seus números, conhece as suas margens de lucro, você conhece o seu ponto de equilíbrio, a sua margem de contribuição, você entende se você está precificando correto, quando você entende quanto que você pode retirar da sua empresa, quando você tem uma gestão profissional, você vai resolver os seus problemas financeiros da sua empresa. Porque, igual o exemplo que você deu, a maioria das empresas, o problema delas não é venda, é gestão. Elas vendem consideravelmente, elas vendem muito, mas elas não conseguem gerir aquele dinheiro. Então, é uma empresa inchada, que só tem faturamento, porque a gente sabe aquela velha frase, faturamento não é lucro, faturamento é ego. O lucro é um conceito, o caixa é rei. Então não adianta nada você faturar muito, achar que está tendo lucro se não sobra dinheiro no seu caixa. Então, profissionaliza a sua gestão, tenha uma pessoa responsável. A maioria das empresas, hoje a maioria das empresas do Brasil são empresas familiares. Às vezes é o homem e a mulher, é o pai, a mulher e os filhos, e eles não profissionalizam a gestão, eles negligenciam a gestão financeira. Então, não tem uma pessoa, muitas vezes, responsável para ter uma rotina diária, semanal e mensal, de olhar os números, de fazer ali um lançamento em um sistema financeiro. Às vezes, muitos não usam nem uma planilha, está ali no caderninho ainda. Eu não recomendo caderninho, não recomendo também planilha, recomendo um sistema de gestão financeira. Mas, para quem não tem nada, uma planilha já é ótimo. Então,
Profissionalize a sua gestão, tem uma pessoa responsável por ter aquela rotina financeira e essa pessoa ela tem que prestar contas disso, ela tem que dar resultados disso, porque se ela está responsável por aquilo ali, ela tem que prestar contas. E a partir desse momento que você tem uma rotina, que tem uma pessoa fazendo a sua gestão financeira, que está utilizando um sistema, está fazendo a conciliação bancária, você tem acesso a um fluxo de caixa, uma DRE, você tem acesso aos seus números, você sabe onde você está gastando mais, você está gastando menos. Quando você conhece os seus números e tem uma gestão profissional, você consegue ter previsibilidade, você consegue ter dados, informações para que você consiga melhorar os seus resultados. Então, como a maioria das empresas são empresas familiares, eles vão deixando, vão lerdando, não tem quem faz, aquela pessoa que faz de qualquer jeito. A métrica da maioria das empresas é o seguinte: eu estou faturando, eu estou pagando as contas, eu não estou devendo, tá ótimo, mas não tá. Às vezes poderia sobrar muito mais dinheiro, às vezes você poderia ter muito mais caixa e fazer muito mais coisas, tanto na empresa quanto na sua vida pessoal, se você profissionalizasse a sua gestão. Então, se eu te pudesse dar uma dica, profissionaliza a sua gestão. Não trata a sua gestão de forma amadora, enquanto você trata todas as outras áreas da sua empresa de forma profissional. Profissionaliza a sua gestão, que você vai ver quanto dinheiro vai sobrar na sua conta. Show de bola. Como é que é? Faturamento é ego, lucro é um conceito. É um conceito e caixa é rei. É rei. Pegou a visão aí, né? Exatamente. Faturamento é ego, lucro é o conceito e caixa é rei. Marcão, obrigado demais por nosso bate-papo de hoje. Obrigado pelo convite. E quero que você deixe as suas considerações finais e as suas redes sociais para o pessoal te seguir lá no seu Instagram, né, e tudo mais. Primeiro, te agradecer pelo convite, pela oportunidade. A gente tá aqui falando, né, sobre esse tema que eu gosto bastante. E gosto e faço, cara, faço porque realmente eu gosto. Porque eu sei que esse conhecimento ele é transformador na vida do pequeno, do médio, do grande empresário. O conhecimento liberta. E o conhecimento sobre gestão financeira, sobre gestão contábil, sobre melhorar e profissionalizar a gestão da sua empresa é o que vai fazer você ganhar mais dinheiro, é o que vai fazer você ter mais dinheiro e poder realizar os seus sonhos, o sonho da sua equipe, o sonho da sua família e poder fazer a sua empresa chegar onde ela quer chegar. Então, profissionaliza a sua gestão e conta comigo. Meu Instagram é maicon.ocontador. Então, anota aí, maicon.ocontador. E o Instagram das minhas empresas é @Oritec Contabilidade e a outra empresa @Oritec Doctors Contabilidade. Uma empresa de contabilidade focada em profissionais da saúde e da estética. Então, Diego, obrigado pelo convite. Parabéns pelo projeto, parabéns por essa atitude, né, de compartilhar e transbordar conhecimento na vida dos empreendedores, que é o que eu falei lá atrás. Quando o empreendedor ele tem conhecimento, quando ele tem informação e quando ele busca se capacitar, esse conhecimento vai libertar e vai fazer a empresa dele virar de chave e subir o nível. Bom, show de bola. Conta comigo, tamo junto. É isso aí. Pessoal, abraço para você. Aqui toda semana a gente tem conteúdo para você sobre gestão, sobre pessoas. Então, um forte abraço, né? Manda esse vídeo para as pessoas que precisam ouvir. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreva, deixa aqui seu comentário, né? Deixa o like e manda esse vídeo para as pessoas que você acha que precisam ou pessoas que realmente precisam ouvir isso aqui. Então, um abraço, um forte abraço. Até o nosso próximo episódio. Show.